Putz, Dev, ouviu falar de testes e não sabe por onde começar? Então, bora comigo? Aqui eu vou falar um pouquinho de testes e focar no RSpec, comunidade Ruby, e vamos que vamos. Primeiro, é importantíssimo testar, porque a gente busca algumas das coisas que os testes trazem para o nosso código, como qualidade de software, confiabilidade, facilidade da manutenção, melhor design do software, documentação, entre outros. Quando a gente fala de testes, principalmente como dev, existem vários tipos de testes, mas como dev, a gente foca em três, assim, principais. Às vezes vai para uma coisa a mais, mas a gente foca nesses três. Testes unitários, teste de integração e teste de sistema. Os testes unitários vão testar um código ali específico, uma funcionalidade específica, geralmente uma funçãozinha, alguma coisa assim. Quando a gente fala do teste de integração, geralmente está falando de módulos juntos. São essas funções juntas e essas em conjunto trazem uma funcionalidade que, preciso saber se elas juntas estão se comportando do jeito que eu espero. Já os testes de sistema, eles vão ali do início ao fim. Você pode, por exemplo, ter uma página na web, você vai falar, beleza, eu quero preencher esse formulário, dar um enter e eu quero que do outro lado ele me fale sucesso. Se aqui dentro efetuou um pagamento, bateu numa API, não sei, não quero saber. Teste de sistema, eu vou jogar de um lado, ele vai ter que sair do outro que eu quero. Acho que deu para reparar que os testes unitários, por serem específicos, são bem mais simples, fáceis, rápidos de serem feitos. Os testes de integração são um pouquinho mais chatinhos. Já os testes de sistema, você tem que ter um sistema já ali relativamente pronto para poder fazer os testes. O que acarreta que os testes unitários são mais rápidos, mais baratos de fazer. Os de integração nem tão rápidos, um pouco mais caros. E os testes de sistema levam bastante tempo e mais caros. Então, por conta disso, a gente tem aquela piramidezinha ali ao contrário, que é o que normalmente a gente busca no sistema. Ter muitos testes unitários, alguns testes de integração e pontualmente alguns testes de sistema. Ah, então não deveria fazer teste de sistema? Sim, deveria. Teste de sistema às vezes tem uma funcionalidade crítica, que isso aqui meu cliente me mata se não tiver. Vamos fazer um teste de sistema para pegar do início ao fim, ver se quando ele clicar lá e preencher vai estar tudo certinho? Perfeito. Ou, eu tenho um código legado, sistema legado. Não tem teste nenhum. Eu não sei, eu não faço a menor ideia de regra de negócio, não faço a menor ideia de nada. Mas eu tenho aqui ele funcionando, tenho o pessoal do suporte que pode me orientar. Vamos começar com um teste de sistema nele? Porque daí eles me orientam, bato lá, subo um banco com dados falsos, bato lá, preenche formulário, sai do outro lado, já é algum teste, já começa a trazer alguma confiabilidade para o seu sistema. Então, não é para não ter teste de sistema. É só para a gente tentar manter essa proporção que está ali. Indo um pouco além, a gente pode ali falar de TDD, que é bem interessante de ter nos seus projetos, porque seria o Test Driven Development, desenvolvimento orientado, guiado a testes. O que isso quer dizer? Que a finalidade disso é testar. Errado. Obviamente que testar está ali intrínseco ao negócio, faz parte. Porém, o foco do TDD ali é você especificar, exemplificar o comportamento, como se utiliza aquele código. Você vai ter ali uma documentação, vai ter tudo bonitinho. E outra, você vai ter o código, você vai ter o teste antes do código. Então você vai ter isso já batido pelo PO, PM, gestor, vai ter tudo claro para ser feito de forma adequada e com um resultado que se espera. Você não vai fazer algo para depois jogar de volta lá, não era isso que eu queria. Você já tem lá, é isso que eu procuro, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Você ganha muito com isso, por exemplo, você está lá fazendo teste. Mas eu vi outro negócio que eu também queria mexer. Seu teste tem isso? Foca no seu teste, ele é a sua funcionalidade, é isso que você precisa para entregar naquele momento. É isso que os gestores sabem que é o importante para aquela sprint, para aquele momento. Então, o TDD deixa a gente ter um design de software, um desenvolvimento de software muito mais claro, muito mais direto. Então, TDD é importante sim. Indo um pouquinho além aqui, eu anotei ali algumas coisas que tem que ser lembradas, que um teste tem que ser confiável, fácil de escrever, fácil de entender e com foco em qualidade. Indo um pouquinho além, falando do RSpec, ele usa o padrão XUnit do .NET e que tem algumas peculiaridades. Algumas delas aqui são, por exemplo, os 3As com o Teardown. O que são os 3As? Arrange, Act, Assert. Arrange, eu vou separar os dados. Act, eu vou atuar sobre esses dados. Assert, eu vou verificar se o retorno do que eu atuei é o que eu esperava que acontecesse naquele momento. E aí tem o Teardown.
O teardown seria, terminou os testes, vamos limpar, tirar tudo que eu modifiquei, volta tudo zero. Por quê? Porque daí um teste não vai interferir no outro. Isso é ótimo para confiabilidade, mas tem um ponto. Por favor, não rodem isso em ambiente de produção. Pô, tem um ambiente aqui, um cliente com ambiente de produção que seria muito bom ver esse teste. Vou rodar lá, mudei pro banco dele, vou rodar o teste. Rodou o teste. No dia seguinte tá o chefe lá te ligando. Então, por que o cliente tá sem dado nenhum? Então, testes, ambiente de testes. Seguindo um pouquinho mais, os testes geralmente seguem um ciclo de falha, sucesso e refatoração. O que quer dizer com isso? Fazemos os testes, vamos mandar rodar, vai falhar, nem código não existe. Fazemos o código, sucesso. Pô, mas esse código não atende exatamente o que eu estava esperando, hein? Vou mudar aqui os testes porque eu acho que tinha que ter isso, aquilo, aquilo. Vou dar o teste, não, falhou porque o seu código não reflete. Aí você vai lá e arruma o código. Mas aí começa a passar, mas pode ser que o teste tenha que fazer isso aqui, assado. Mexeu. Falhou, refatora. Então você vai lá, refatorando o código, refatorando os testes conforme a medida necessária. Então, falhou, faz passar, pensa, refatora. Falhou, fez passar, pensa, refatora. Dada essa introduçãozinha aqui teórica, acho que a gente pode ir um pouquinho para a mão no código, né? Vamos fazer uma brincadeira focada no RSpec e nos testes. Então, vamos aqui. Vamos para o meu desktop. Vamos criar uma pastinha chamada School. Vamos entrar nela. E vamos abrir meu Visual Studio Code nela. Perfeito. Aqui uma pasta vazia, não tem nada. Vamos fazer como todo projetinho Ruby puro começa, sem nada. Vamos colocar o nosso Gemfile. Ele que vai orientar aqui o nosso projeto, dizendo, eu tenho dependência de tais bibliotecas, eu uso tal versão de tal coisa, ou em tal ambiente de teste é assim, em tal ambiente de produção tá assado. Então, primeiro, vamos definir de onde que ele vai pegar nossas bibliotecas. rubygems.org. Para mim tá ótimo. Por boas práticas, vamos definir uma versão de Ruby para esse projeto. Perfeito. E vamos falar que eu quero uma certa biblioteca, uma gema. No caso, o RSpec. Eu poderia vir aqui e passar uma versão específica, mas nesse momento tá bom assim pra gente. Feito isso, vamos abrir um terminal aqui na pastinha. E agora a gente vai falar para o bundle instalar o que ele achar aqui dentro do Gemfile. Eu posso dar bundle install ou, em alguns casos, simplesmente bundle. Fez lá, achou, colocou, gerou aqui. Temos um Gemfile lock que vai ter todas as nossas dependências aqui, ó. RSpec, Ruby, as coisas que o RSpec precisa para ele rodar. Perfeito. Feito isso, a gente deve agora poder vir aqui no terminal e falar, vamos rodar nossos testes. Passou tudo, não tem teste. 0 exemplos, 0 falhas, mas a nossa biblioteca de teste está pronta para ser utilizada. Agora que ela está aqui, se a gente fosse lá olhar na documentação, a gente poderia chegar aqui e falar, ela depende de duas pastinhas. Na verdade não depende, mas ela automaticamente já espera por essas duas pastas. Então, por que não seguir? Uma lib e uma spec. Essa lib é onde vai ficar o nosso código de fato, que a gente está fazendo, nosso sistema. O spec é onde ela espera encontrar os testes que serão executados sobre o que está acontecendo na nossa lib. Visto isso, elas vão seguir mais ou menos um espelho uma da outra. Então, o que eu colocar em uma arquitetura ali vai ser a arquitetura de outra. Por exemplo, vamos dizer que no nosso sistema eu quero que tenha um estudante e que ele se apresente. Tá bom para começar. Então, a gente vai chegar aqui, fazer que a gente tenha models, que vão ser onde estão nossas regrinhas de negócio. E aqui dentro, eu vou querer que eu tenha um student.rb. Isso vai funcionar? Não.
Porque quando a gente coloca aqui os testes, o RSpec vai verificar para rodar os testes em todo o arquivo que terminar com _spec. Perfeito. Vamos ver se ele está quebrando alguma coisa. Ainda nada. Ótimo. Agora a gente vai fazer aqui com que ele tenha que carregar o nosso estudante, porque senão ele vai testar o quê? Então, require. Lembra que a gente tem que fazer um espelho? Então, se aqui eu estou em models student, aqui eu vou models student, esse é o arquivo. Student. Perfeito. Vamos ver como é que isso se comporta. Beleza. Lembra, fizemos o teste, já começou a quebrar. Vamos fazer passar. Não consegui carregar este cara. Lembra que por estar dentro dessas pastinhas aqui com esses nomes, ele já vai saber quem é? Então aqui dentro de lib eu vou fazer o mesmo espelho que está ali. Então vai ser uma nova pasta chamada models e um novo arquivinho chamado student.rb. Agora a gente vem aqui e roda o teste de novo. Oh, beleza, ó, viu? Por causa que está nos padrões, por estar dentro dos padrões, o nosso teste aqui já conseguiu verificar ali dentro da lib, já achou os caras. Ah, perfeito. Agora a gente vai escrever um pouquinho da sintaxe do RSpec. A gente pode vir aqui, colocar rspec.describe student. Porque quem que eu quero descrever no meu caso de estudo? No caso, né? Desculpe a trocadilho. Estudante. Se eu quero descrever o estudante, eu quero ter um contexto. O que seria esse contexto? Seria a funcionalidade em si, no caso que a gente quer testar. Então a gente pode aqui, context. Falar qual que é a context. E o que eu quero testar? Lembra que a gente estava falando de eu quero que o estudante se apresente? Say hi. Aqui no início, por convenção, a gente pode seguir, não é obrigatório, mas a gente pode seguir, colocar um cerquilha ou um ponto. Com cerquilha seria um método de instância e com ponto seria um método de classe. Assim, qualquer outra pessoa que fosse ver os nossos códigos já saberia, pô, esse cara aqui fez, isso aqui é um método de instância lá no cara, então isso aqui ele teve que instanciar um objeto. Ah não, isso aqui veio direto da classe. Com isso a gente já dá uma dica para quem for fazer, isso aqui já é um padrão de outras linguagens, de outras coisas. Acho que os seletores CSS seguem alguma coisa parecida, para a gente saber exatamente do que se trata. Então, a gente quer dentro do estudante, que tem uma funçãozinha lá que vai vir de uma classe, da classe student. E isso beleza. Deve o estudante, ao chamar o método sayHi, deve apenas dizer olá. Vamos ver se a minha escrita está certa. Está certa, perfeito. Nas versões mais atuais do RSpec, você também, se eu não me engano, não precisa utilizar o RSpec. Ele já sabe que é dele mesmo. Perfeito. Mas agora a gente tem um exemplo, um teste e 0 falhas. Porque a gente tem aqui dizendo a escrita, a semântica do teste, mas ele não está seguindo os nossos 3 As, que é range, act, assert. Eu estou colocando aqui para ficar visualmente mais fácil de entender, porém você não precisa colocar essas coisas assim, esses comentários no meio do seu código em produção, na prática ali, na vida real. Bem, vamos primeiro fazer uma coisinha. A partir do describe eu posso ter alguns métodos mágicos aqui, sabendo que eu estou mexendo com orientação objeto, que vão saber que eu quero um estudante de fato, um objeto tipo estudante. Então eu posso simplesmente falar, beleza, me traz essa classe aqui, para eu poder mexer com ela. Ou me traz um objeto ou uma classe a partir desse cara aqui. E de onde que ele vai tirar isso? Daqui. Então se eu rodar agora o RSpec, falhou. Não existe a constante student. Perfeito. A gente vem aqui, class student,
spec. Beleza. Tá melhorando. Mas ainda quero que ele fale A. Então, a gente já tem um student. No caso, eu não vou precisar usar o arrange, porque eu não vou precisar criar ele de fato. Não ainda. Mas a gente deixa ali, daqui a pouco a gente volta nele. Eu posso aqui falar aqui, então, student.say hi. Vai ter o nosso presentation. Beleza. Isso funciona? Não sei. Mas eu espero que o meu presentation.to e que seja igual a um hi. Tá bom. Agora tem um teste válido. Não existe o método say hi para student. E não existe mesmo. Então vem aqui def hi, say hi. E ele tem que retornar um hi. Vai passar? Não. Por quê? Não tem o método. Olha só, a gente especificou aqui, ó, de classe. Vamos rodar de novo. Agora começou a ficar bonito. Então, se a gente tem aqui presentation, student say hi, espera que... Nossa, perfeito. Como eu disse, a gente geralmente vai fazendo esses caras aqui, mas nesse caso aqui não tem a necessidade. Eu posso vir aqui, passar direto aqui. E eu espero que o meu estudante, ao falar say hi, seja igual a hi. Spec. Perfeito. Vocês lembram que aqui antes estava uma string? E funcionaria também. Porém, a partir do momento que eu passo aqui o nome da minha model, da minha classe, eu posso chamar aqui de described class, que ele já vai procurar aqui em cima no describe e também funciona. Perfeito. Olha só que belezinha. A gente já começa a dar nossos primeiros passos nesse cara. Beleza. Mas vamos deixar um pouquinho mais complexo. Vamos pegar outro contexto agora. Porque esse estudante não está muito bom. Eu quero que agora, quando for um específico, ele também tenha o say hi. It should present her with name. Do end. Beleza. Lembra que a gente estava agora fazendo um método de instância? Então eu preciso de uma instância. Aqui eu estava fazendo parte da classe. Por a gente ter utilizado isso aqui, eu vou ter um carinha chamado subject. Esse subject é uma instância desse cara. E a partir do momento que é uma instância desse cara, esse cara pode ter atributos. Então eu poderia dizer que ele vai ter um name e que vai ser Sarah. E aí eu espero que subject.say hi .to e que hi, I'm Sarah. Aqui ele vai quebrar meu código, então eu preciso dar um escape para ele entender que é um caractere, não um caractere especial. E vamos dar spec. Não existe name. Pô, isso aqui não funcionou. Perfeito, porque meu estudante realmente não tem. Então, attr accessor poderia ser, tudo bem, por enquanto tá bom. Attr accessor
spec. Não tenho um método high. Vocês estão vendo, eu crio, testo, def, say, high, end. Vamos testar de novo. Voltou nulo, perfeito. O que eu quero é que ele tenha, devolva uma string, onde aqui volte o name dele. Spec. Passou. Olha que beleza. Que beleza. Gosto assim. Mas ainda não tá bom. Por quê? A gente, como disse, precisamos de confiabilidade. Então a gente pode colocar mais um caso. Tá, e quando esse cara aqui falar hi, mas não tiver nome, o que será que acontece, hein? It should present her in with default name. It should present her in with default name. Beleza. Então agora, se eu simplesmente vier aqui e fizer isso aqui, eu quero, quando não passar nada, eu quero que ele se chame de unknown. Não. Eu sou o desconhecido. rspec. Olha só, voltou. E aí? Voltamos aqui no nosso student. Def initialize end. Arroba name, isso é igual name. Por quê? Porque agora eu posso vir aqui e falar que caso ele não passe nada, o name vai ser unknown. rspec. Olha só, a gente está começando a fazer a gente faz o teste, garante a confiabilidade. E isso está modelando o nosso código. Vocês podem ver a beleza desse código em si. Mas agora a gente pode deixar um pouquinho mais organizado. Porque apesar de o foco aqui ser teste, a gente também gosta de deixar um pouquinho mais bonito. A gente pode deixar uma carinha mais de algo para produção, algo mais mundo real. Como que a gente pode fazer isso? A gente já tem aqui as models, a gente pode chegar aqui e falar que a gente quer um teste de feature. Um teste ali de sisteminha, vamos dizer assim. Então eu venho aqui, eu vou criar uma nova pasta chamada features. Teste feature. Que, se eu não me engano, no rspec com Rails, se você colocar system atualmente, ele já tenta abrir um Selenium para fazer um teste mais rebuscado. É interessante, essas nomenclaturas que eu estou selecionando aqui e colocando não são à toa. São alguns padrões que tem tanto na biblioteca quanto em algumas outras como Rails e por aí vai. Então é interessante se atentar ao que eu estou escrevendo como lib, models, spec, features. É bem interessante seguir um padrão. Então, no teste de feature aqui, eu vou criar um novo falando user run app spec.rb. Olha que beleza, agora tem um teste mais rebuscadinho aqui. Ó. O usuário vai rodar o app, teste feature. Então, eu vou querer chamar meu application. Eu vou ter aquele describe dele, normal. Dentro vou ter um context, normal. E dentro vou ter um which, normal. Perfeito. Tudo padrãozinho. O que eu quero descrever? Minha aplicação. Qual o conteúdo que eu quero? O contexto que eu vou estar chamando ele? Eu quero que minha aplicação rode. Eu preciso instanciar
Eu preciso instanciar ela? Talvez. Mas aqui vai ser mais interessante. Eu vou chamar ela a partir da classe. Vai ser mais interessante pra gente. E should return a gente poderia colocar alguma coisa como running, está de pé, ligado, mas vamos aproveitar o que a gente já tem por enquanto. Só pra gente ver tudo funcionando. Eu quero que should return hi. Should return hi. De onde vem? Por que vem? Nesse momento, no nosso caso aqui de estudo, não tem um porquê. Mas a gente poderia colocar bem-vindo ao sistema, alguma coisa assim. Mas tá bom. E o que eu tenho com isso? Eu espero que ao chamar meu application, eu eu posso instanciar ele. Então vou fazer diferente. Eu quero chamar a partir dele aqui, em vez disso aqui, um call. Perfeito. Quero que ele faça um novo, onde eu vou chamá-lo para ser executado e ele me traga um hi. Perfeito. Aqui a gente vai chamar uma aplicação que vai trazer tudo que a gente precisar que seja feito. No futuro a gente pode aproveitar que vai ter uma aplicação, já uma estrutura pronta e só ir colocando estudantes, notas, calcular prova, calcular faltas, semanas e por aí vai. Então a gente já deixar uma estrutura pronta de uma aplicação para realmente utilizar os nossos modules pode ser bem interessante. Beleza, não achou a aplicação. Sério. Application.rb dentro de lib dessa vez. Vocês podem notar que eu fiz diferente. Eu cheguei e falei, beleza. Deixa eu fechar o resto, beleza. Não tá modules, ele tá direto na lib. Porque essa aqui vai ser nossa aplicação, a portinha de entrada para o nosso sistema. Beleza, não tem application lá. Class application.rb end rspec. Beleza, require application. Escrevi alguma coisa errada. Application. Aqui. Desculpe, erro meu. rspec. Beleza, escrevi errado. Application. Beleza. Agora ele vai dizer, eu não tenho método call. Perfeito. Como vocês podem lembrar ali, a gente vai ter que dar um new e dar um call do new. Perfeito. Então aqui a gente vai ter um def initialize para dar um new. Initialize. Isso já dá o poder da gente poder dar um newzinho lá. E aí eu vou ter um call a partir desse new. E o que esse call vai fazer? Não sei. Por boas práticas aqui, orientação aos objetos, a gente vai separar um pouquinho, parecido com aquela ideia de service, e a gente pode ver isso mais pra frente em outros vídeos, outros casos. Mas por questão de organização, de construção, vamos seguir ali um formato parecido com os dos services. Então eu vou ter um initialize, um private, eu vou ter um def run oculto, porque está em private, onde somente o objeto vai poder chamar ele. Então somente dessa forma eu consigo inicializar a minha aplicação. Bonito, seguro. Perfeito. Vamos pensar mais um pouquinho. Quando eu fizer isso, eu quero que ele chegue aqui e tem outro método que vai ser o nosso famoso say hi, não. Welcome.
Say welcome. Tá bom pra mim. Não, melhor ainda. Present student. Apesar de não fazer sentido por uma regra de negócio, para o nosso estudo de caso aqui para testes, isso vai fazer algum sentido, para vocês entenderem o poder das coisas que a gente pode fazer com isso. Ah, por que isso? Porque eu vou querer que o meu aluno se apresente quando iniciar o sistema. Eu poderia fazer com que todos eles se apresentassem, todos que tivessem guardados no sistema. Seria interessante, talvez, não sei. Só que para fazer isso, aqui dentro, eu vou ter que chamar o meu student. Student.say hi. Teoricamente, isso vai bater com esse hi daqui. Então, se eu der um run up, adivinha o que vai acontecer? Olha. Quem diria? Ele passou bonitinho. Meu student say hi, passou, ele passou. Run, call, por causa do application. O application tá aqui. Interessante. Vamos fazer um teste só por besteira aqui. Nas minhas modas, student say hi. Não funcionou perfeito. Com isso a gente já tem aqui um present student que vai chamar o nosso student que está aqui. Não, ele está aqui, que vai chamar o nosso application. Nosso application traz aquele cara. A gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer passar. Vamos fazer quebrar esse teste específico e falar mais um detalhe. Quando nossos testes falham, a gente pode ter vários testes. E a gente pode simplesmente pegar essa linha aqui, que é o spec, o path de onde está o teste e qual linha eu quero rodar. O teste da linha 5, which. E eu posso rodar ele especificamente. Perfeito. E agora vocês notaram o erro que não aparecia antes. Se eu rodar todos, ele passa. Se eu rodar o específico, ele quebra. E deveria passar. Confiabilidade. Qual o problema? Não existe student. Como a gente estava lá rodando todos os testes, ele, pelo visto, guardou parte daquilo. Está guardado na memória, entende que tem um student, deixa passar. Pum. Porém, tem casos aqui que isso não vai servir para a gente. E nosso sistema pode sofrer desse mal lá. Então a gente teria que se proteger disso. A gente pode voltar aqui no nosso application e fazer alguma coisa um pouquinho mais inteligente. Por exemplo, um load initializers. Tá bom para mim. Def load initializers. E o que ele vai fazer? Esse sim vai dar um require numa pastinha padrão chamada config load initializers. Vamos rodar esse cara. Não achou config load initializers. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui? Dentro da nossa pastinha de lib vai ter outra chamada config. Dentro da config a gente vai ter um arquivinho chamado load initializers.rb. O que eu quero que esse cara faça? Eu não sei quantas vezes eu vou ter que inicializar algo, mexer em algo, então eu vou ter um load initializers que vai inicializar qualquer initializer que eu especificar pontualmente. Então dentro aqui de config a gente vai colocar initializers, perfeito. E dentro dele a gente vai colocar um load models, porque de repente meu sistema pode seguir algum outro padrão, pode seguir o padrãozinho lá do Rails que é models, views, controllers. No caso eu quero iniciar os models, depois os views, depois os controllers ou outras coisas que eu queira. Então vamos chamar de load models.
Então, initializers, eu vou querer um novo arquivinho chamado loadmodels.rb. Perfeito. Agora vem o grande pulo do gato. Quando chamar esse cara, eu quero que ele carregue meus initializers. Esse vai trazer o genérico, que vai carregar todo mundo, que tem que carregar o de baixo. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar um binding.irb. Esse cara aqui já vem com as versões mais atuais de Ruby, se não me engano 3 ponto alguma coisa. E ele serve para a gente debugar em tempo de execução. Então, se eu mandar rodar, ele para onde eu pedi que parasse, ó. Por quê? Quando eu fiz o teste, ele chamou meu application new call. O meu application new call, new fez o initialize, que deu um call, que deu um run. O run vai chamar o load initializers, que vai fazer esse cara, que vai carregar o meu arquivo. O meu arquivo tem o binding que para ali. Então assim, a gente passou por tudo isso, parou aqui. Até aí perfeito. Agora a gente tem que pensar, como que eu pego dinamicamente todos os caras que tem lá dentro dos initializers? Bem, primeiro a gente tem que descobrir que caras que tem lá, né? Então a gente pode chegar aqui em file.dir_name da constante file. Perfeito. Ele consegue saber dinamicamente no computador que estiver rodando o path daquele cara ali, que é o config. E do config, eu não quero config, aliás. Não, aliás, eu quero config dentro dele, eu já estou dentro dele. Eu abro a pasta initializers. Acho que é isso mesmo. Então, se eu pegar e agora pegar tudo que tiver no diretório, nesse diretório que a gente acabou de descobrir, pá, ele vai me trazer um array de tudo que tiver lá dentro. Então, aqui eu vou querer interpolar e se eu estou no config, que é initializers barra asterisco, que é qualquer coisa, ponto .rb. Olha lá, ele vai achar minhas models. Agora, digamos que eu tivesse outra coisa aqui, ó, além das models. Load controllers.rb. Será que ele continua funcionando? Olha só, ficou inteligente. Então, esse código aqui... Deixa eu apagar esse controles aqui, que foi só de teste aqui pra gente ver funcionar. Eu posso colocar ele aqui. Isso aqui vai me trazer todos os initializers que eu preciso carregar. Initializers, beleza. Feito isso, eu posso pegar initializers.it para cada initializer. Eu posso require initializer. Perfeito. Agora, se o nosso código não estiver errado, agora eu quero parar aqui dentro. Ele vai carregar o nosso arquivo direitinho. Então, continue para sair do teste. Terminou o teste, limpou. Vamos refazer o teste. E ele tem que parar agora dentro do initializer específico. Load models. Perfeito. Agora eu quero carregar o cara que está no models, não mais no initializers, não mais no config. Então, vamos ver se aquele nosso dir funciona de novo. Dir file.dirname passando o file
Beleza, eu tô em config initializers. Vamos ver o que acontece. Colocar barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Ele não vai mostrar do jeito que eu gostaria, mas vai funcionar. Se eu estou no initializers, eu vou subir um, vou estar em config. Se eu subir mais um, então em lib. Então, se eu subir mais um, eu estou em lib. E aí de lib eu quero entrar em models. E eu quero qualquer coisa que termine com RB. Olá! Achou nosso student. Então isso aqui vai servir para a gente carregar models. Então, models.it model require model. Beleza. Continue. Vamos ver o que acontece agora. Tirei o binding. O nosso application vai rodar o nosso load initializer, que vai chamar o nosso config load initializer quando iniciar. Ele vai procurar todos os initializers que estiverem aqui dentro, no caso nosso modo, que vai pegar tudo que estiver aqui dentro de modo e dar um require. Beleza. Require model. Olha só, nosso teste agora passa especificamente falando. Olha que beleza. Que coisinha mais bonita. Então agora a gente tem um application que vai carregar os initializers, vai chamar o nosso estudante ou qualquer outra coisa que a gente agora possa querer colocar aqui nas models. Isso está muito, muito, muito bonitinho. Funciona. A gente tem o nosso teste de sistema, a gente tem alguns testes unitários. Vimos como funciona o RSpec. E agora só questão de capricho, já que a gente já está aqui. Uma boa prática, a gente também tem o nosso Rubocop, que seria o nosso linter, o cara que vai aplicar algumas regras para a escrita e para manter o nosso código vivo ao longo do tempo. Então, o nosso RSpec vai funcionar. E aí a gente precisa agora dar um bundle install para rodar de novo nosso Gemfile e atualizar nosso Gemfile lock. Tá lá, agora ele tem o Rubocop lá, se a gente for olhar. Agora ele deve ter colocado aqui o Rubocop, o que me permite agora chamar o Rubocop no nosso projeto. Ele vai dizer que teve um monte de ofensas. Está dizendo que está faltando um frozen missing literals em algumas coisas. Então, vamos segui-lo. Eu posso vir aqui, colocar frozen string literal true. Vamos rodar de novo o Rubocop, que teve 11 ofensas, está com 11 ofensas. Missing from literal. Eu escrevi errado. Acontece. 11 ofensas. Agora está com 10. Eu imagino que ele queira isso aqui na maioria dos arquivos. Student spec, ele espera que tenha também. Eu suponho que nesse aqui também ele vai pedir. O nosso application provavelmente também. E vamos ver como é que ele tá. Rubocop. 7 ofensas. Quem que tá faltando? Student.
Quem mais? Load initializer, então todos esses caras aqui também vão precisar disso. Esse cara aqui também. Quatro ofensas, beleza. Missing. Tá dizendo que tá faltando um espaço aqui. Um espaço aqui. Vamos ver agora. Perfeito. Duas ofensas. Tá faltando a documentação no student e no application. Perfeito. Então, o que ele está reclamando? Ele está falando que isso aqui, que a gente precisa descrever o que... Isso aqui eu pessoalmente julgo opcional, porém se o Robocop está falando, por enquanto a gente segue. Que é uma documentação sobre o que essa classe faz. Entry point for the application. Vamos ver se é isso mesmo. Perfeito, uma ofensa. Então, no student model logic. Beleza, zero ofensa. Porém, ele ainda tem algumas coisas aqui que ele tá falando, pô, a gente detectou que tem algumas coisas, você não quer colocar? Então a gente pode vir aqui e colocar para facilitar a nossa vida e obedecer os bons padrões. Então ele está dizendo, além disso, a gente também quer que você tenha outra gema instalada. Gem Robocop. Vamos rodar ele. Esquecemos nosso bundle. Vamos rodar ele. Perfeito. Tá dizendo que não foi chamado. Eu vou ignorar ele por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Ao invés de colocar ele aqui, a gente pode fazer um arquivinho que vai falar para o Robocop as coisas que vão funcionar nele ou não e como vão funcionar. Robocop.yaml. O Robocop vai ler esse cara aqui e vai dizer pra gente o que ele espera que aconteça. Então, all cops, assim como ele está sugerindo aqui pra gente, eu não quero que ele sugira essa extensão pra gente. Então, all cops suggest copy paste. Perfeito, tiramos aquele. Infelizmente, agora ele começa a dizer mais um monte de outros copies que ele fala, bom, já que você já está colocando Robocop, por que você não coloca esses caras aqui? Então, para isso, a gente pode falar aqui primeiro, por boas práticas e para ele entender melhor o que está sendo feito. Porque isso varia de versão para versão, o Robocop, então a gente tem que ter um target para deixar mais bonitinho. Então, target de version vai ser a nossa 3.2.1. Além disso, new cops enable, que se eu não me engano deve estar no topo desse negócio amarelo. Você pode fazer isso aqui, new cops enable, isso mesmo. Roda o Robocop. Pum, perfeito. Ele agora tirou todos os alerts, etc e tal, porém agora ele deixou padronizado do jeitinho que a gente quer na 3.2. Remove necessary empty initialize method. Ele está dizendo que esse método não está sendo obrigatório no nosso application. Não uso ele para nada nesse caso. Robocop. Perfeito. RSpec. Perfeito. Olha só o que a gente fez. Apesar de termos começado ali com uma pasta completamente vazia sem nada, a gente começou um projetinho, fez uma entrada com application, deu uma certa estruturação para o código, seguiu ali o RSpec que fala, pô, o seu código provavelmente vai estar dentro de uma lib, os testes vão estar em spec. Seguimos as boas práticas de fazer um Gemfile com Robocop bonitinho. Fizemos um initializer false ali, mas bem simples, só para poder carregar dinamicamente. Então já tem uma estrutura legal aqui para apresentar. Dá para você evoluir esse código, fazer manutenção nele no futuro. Tá testado. E eu acho que por hoje vamos parar por aqui. E fica aí meu convite. Se vocês gostarem, depois a gente pode seguir nesse projeto aqui mesmo e aplicar mais alguns testes, algumas funcionalidades. Tem cobertura de teste que a gente poderia aplicar aqui.
colocar mais uma gema. Mas, como introdução a testes, deu para ver que a gente pode testar, fazer o TDD, ter confiança nas coisas que estão acontecendo. A gente viu um teste que parecia que estava funcionando, mas não estava, porque não estava inicializando de fato. Então lembre-se, tem que ser confiável, tem que ser fácil de ler, tem que ser simples, tem que ser uma coisa bem direta ao ponto, fazer eu quero isso e isso será entregue. Claro, algumas coisas aqui podem variar. Como vocês podem ver, eu usei o should. Se eu não me engano, tem versões de pessoas que não gostam do should, versões Robocop, eu quero dizer. Isso se deve, porque se a gente pode chegar aqui e falar um aspect, format igual documentation. Ele vai printar exatamente, de uma forma mais humana, o que os testes testaram. Application, chamar call, deve retornar high. Student, já chamaram deve apenas. Então, assim, conforme o que a gente for guardar como documentação, a gente pode deixar aqui ou não. Existem outras configurações de format documentation, a gente pode deixar em outro arquivo e por aí vai. Porém, simplificando, isso aqui é uma introdução a testes no Ruby com RSpec. Vocês viram, vocês podem fazer um projeto inteiro de vocês, real, bem estruturado, para poder mostrar, para poder integrar. Vocês vão chegar em projetos reais que vão ter algo similar ao que a gente está fazendo aqui, então está bem prático e bem focado nos testes. Bem, por enquanto eu acho que é isso. Muito agradecido e bora pro próximo.